Olá, profissionais de contabilidade. Sejam todos bem-vindos à TV CRC. Eu sou Rafaela Carguinin, coordenadora da Comissão Especial de Valorização Profissional do CRC, e é uma grande alegria recebê-los para o encontro que promete ser um verdadeiro divisor de águas para a atuação profissional. O tema de hoje é Contadores em Alta. Como a reforma tributária vai multiplicar o valor do seu escritório? Vamos desvendar de forma prática e objetiva como a reforma tributária pode ser um grande impulso para o seu escritório. Você vai mergulhar nos principais impactos da reforma, incluindo split payment, simples nacional, tributação de renda e patrimônio, e descobrir como cada uma dessas mudanças afeta, na prática, o dia a dia dos escritórios contábeis. Vamos revelar os erros mais comuns que você deve evitar, o cronograma oficial de implementação e, o mais importante, os passos iniciais para transformar essa complexidade em uma vantagem competitiva sólida. Este é o momento ideal para quem não só quer se preparar, mas também se posicionar como referência e crescer junto com a nova realidade tributária do país. E para nos guiar nessa jornada de conhecimento, temos Emanuele Lemos de Souza. Emanuele é especialista em reforma tributária, com atuação destacada em palestras, consultorias e formação para empresas e profissionais em todo o país. Fundadora da Sunway e do Hub de Soluções Tributárias. Emanuele, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafaela. Obrigada a todos pelo convite. É um prazer estar aqui. Quem não gostaria de falar com o contador, né, nesse momento? Então, está sendo um prazer para mim. Bom, e até para complementar a minha biografia aí, eu também sou contadora. Eu iniciei a minha carreira, a minha jornada em escritório de contabilidade. Então, é algo que para mim tem muito, assim, toca muito, porque a contabilidade é a primeira fonte de conhecimento que os empresários e as empresas buscam antes de tomar uma decisão. Então, é muito importante que a contabilidade, de fato, esteja preparada para dar os insights, as informações e orientar os empresários e as empresas nesse novo processo, que vai ser um processo doloroso até ele se tornar aí benéfico, né? Vamos dizer assim. Mas vamos lá, vamos começar. Gente, bom, a ideia aqui não é só passar uma questão técnica, né? A todas as informações técnicas, mas passar também como você pode prosperar ainda mais com a reforma tributária, tá bom? Então, aqui a introdução da apresentação, um pouquinho do que a gente vai falar. Então, a gente vai falar qual a maior preocupação, a reforma em números, principais mudanças técnicas, reforma da renda e do patrimônio, né? A gente está falando não só do consumo, mas da renda e do patrimônio, está tudo acontecendo junto. Impacto no Simples Nacional, que é a maior parte da realidade aqui do Brasil e das contabilidades. Impactos setoriais da reforma, o split payment, que é uma mudança que muda, que impacta tudo, né, o fluxo de caixa das empresas, saúde das empresas. Então, o que muda na prática para os escritórios, a onda do BPO tributário, a evolução do contador no tempo, tecnologia e dados em tempo real e reforma tributária, a operacionalização. E também temos o compliance e quando a gente fala de pessoas, né, eu acho que é o grande ativo que nós temos, são as pessoas. Bom, e aí, qual que é a maior preocupação de vocês quando vocês ouvem falar de reforma tributária? Acho que todo mundo tem algum sentimento, né? Seja de medo, seja de insegurança, de desconfiança. Isso acontece com muita frequência. Existe uma desconfiança muito grande no Brasil, tanto dos os contribuintes para com o fisco para com os contribuintes, o fisco estadual desconfia do federal, que desconfia do municipal. Então, assim, é um problema
generalizado de confiança. Então, acho que a grande questão aqui da reforma é tentar dar mais transparência para que essa desconfiança também diminua. E também a abertura, né? Tem vários programas de conformidade, justamente para que o contribuinte tenha mais abertura de tirar suas dúvidas com o fisco, né? Esse é o grande objetivo, vamos ver se ele vai ser concretizado, mas é um objetivo. Então, vamos vir para os contadores, né? Qual que é a maior preocupação? Será que é perder clientes por não dominar a reforma, não conseguir precificar os seus serviços adequadamente? Porque a gente sabe que vai ter um aumento de trabalho. E a gente ouve muito falar de simplificação com a reforma, mas ela virá lá na frente, né? Depois de 2033, aí a gente vai ver uma simplificação. Até lá vai ser um problema. É que nem uma reforma de casa, né, gente? Eu vivi recentemente, eu estou ouvindo, eventualmente vocês podem ouvir aqui também no vizinho está tendo uma reforma. Então, o que, que acontece? A reforma, você primeiro derruba tudo, quebra tudo, vira um caos até você ter algo novo construído. Então, isso que vai acontecer com a reforma, né? A gente vai derrubar tudo, vai quebrar, vai ter problema, vai dar muito trabalho para depois ter algo mais sólido, mais bonito, mais simples, mais transparente, tá? Então, outro ponto que traz muito incômodo, né, que eu falei, né, não conseguir precificar, mas também ficar obsoleto tecnologicamente, que é o que a gente fala muito sobre, além de, eu sempre falo, existem duas grandes transformações no Brasil acontecendo, a tributária e a tecnológica, e não só no Brasil, né? Quando a gente fala no mundo, o tecnológico tem se tornado cada vez mais presente na nossa vida, e isso gera uma insegurança, uma incerteza do futuro. Será que a minha atividade vai ser também transformada um robô vai poder executar o que eu executo hoje? Então, a gente vive num ambiente de insegurança, tanto da tecnologia como também da reforma com essas mudanças. E não saber por onde começar é outra grande preocupação que eu tenho visto com vários escritórios que eu tenho acompanhado, tá? Então, acho que o que eu procuro trabalhar com os escritórios são, primeiro, a geração de consciência, a gente precisa passar por um entendimento do que está acontecendo, para depois gerar uma ação e depois gerar uma transformação. Então, à medida que você gera consciência, você entende também, e você também é trabalhado a entender quais são as ações necessárias, aí a transformação vem, aí é uma consequência, né? Então, se a gente entender que a reforma ela não é uma ameaça, mas a maior oportunidade da nossa carreira, como contadores, como tributaristas, como advogados, a gente vai ficar para trás. Então, essa é a primeira mensagem que eu gostaria de passar. Veja a reforma como uma grande oportunidade de crescimento, né? E esse crescimento ele vem de todas as formas, não só do conhecimento, mas inclusive do crescimento financeiro, crescimento de eventualmente você identificar quem são os clientes, que à medida que você pode cobrar mais, você identifica quem são os clientes que estão compatíveis com o que você quer também para o próximo nível do seu escritório. Então, a gente sabe que muitas vezes a gente tem clientes ali que nem sempre são os que a gente gostaria, né? Então, é hora de rever isso também, né? Bom, e a reforma aqui em números? Vamos entender o que está mudando. Então, a gente sai de 5 tributos, gente, vai mudar muita coisa, muita coisa. Eu vou tentar aqui ser o mais objetiva, mas trazendo os principais pontos de mudança. Mas, basicamente, a gente transforma 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, e cada um com a sua legislação, com a sua regra, e aí vamos pensar em ICMS, que tem 27 estados, cada um com a sua regra, e ISS com mais de 5 mil municípios, cada um com a sua regra. Então, você troca esses 5 tributos, aparentemente não muda tanto, você fala de 5 tributos para 3, porque é o IVA, que é dividido, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, dividido em 2, em IBS e CBS. O IBS é Imposto sobre Bens e Serviços,
que é de competência subnacional, então ele vai ser uma competência dividida entre estados e municípios, gerida por um comitê gestor, que é algo também totalmente novo, né? E isso é um outro órgão com novas cadeiras ali, com uma nova representatividade. Então, assim, é bem diferente. E a gente sai também e o federal, o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que substitui aí o PIS e COFINS. E o IBS substitui o ICMS e o ISS. E o imposto seletivo, ele é um imposto diferente, ele é um imposto meio que punitivo. Ele não vai gerar créditos, ele vem punindo serviços e produtos que causam mal à saúde e ao meio ambiente. E a gente vai entender um pouquinho mais para frente. E aí o IBS e o CBS, eles têm a mesma base legal, as mesmas regras. Então, quando a gente fala de simplificação, eu vou acabar com esse monte de tributo com legislações diferentes e vamos criar aí um IVA com bases iguais, com regras iguais, federal. Então, isso já facilita muito a vida das pessoas, das empresas e do próprio Estado, né? E o imposto seletivo também, que tem outra regra, outra legislação e que é tratado à parte. Bom, e o cronograma dessa implementação, como que é? Então, começa em 2026, a gente ou seja, a gente está falando de menos de 3 meses. Né? Novembro, dezembro, tem 2 meses aí para começar tudo isso. Então, começa com o teste do IBS-CBS a uma alíquota de 0,9, 0,1. Então, em tese, não existe pagamento efetivo do imposto, tá? Ele é simplesmente para identificar todas as teste mesmo, né? Todas as operações, mas esse teste, na nota fiscal, a gente já tem um layout nacional e que esse novo layout vem com essas nuances, né? Então, onde selecione o IBS, CBS, a alíquota teste, quem é para quem você está vendendo, onde está sendo, né? Qual que é o local que está sendo vendido aquilo, né? Consumido, porque a gente também muda do local da origem, onde vai ser pago o tributo, não mais na origem, mas no destino. Então, você tem que informar o destino. É preciso também colocar códigos novos. Então, tem os Seclestrib, né, que são códigos diferentes. Então, tem uma série de novidades que vão ser informadas nas notas fiscais para que o fisco tenha todos os dados necessários para gerar ali também a sua apuração pré-assistida, vamos dizer assim, né? Então, a nota fiscal, ela passa a ser um documento ainda mais importante do que é hoje. Então, eventuais erros nas notas fiscais, eles vão gerar um trabalho e multa também, né? Um trabalho adicional e multas. Então, a importância de você, já em 2026, entender quais essas mudanças, se o seu sistema está adequado, porque se isso não estiver pronto para o início do ano de 2026, o seu cliente pode não conseguir emitir nota fiscal, ou seja, ele não fatura. Olha a importância disso. A importância desse período teste, ela é de a sua nota fiscal, a nota fiscal do seu cliente não ser validada. Se ela não for validada, ele não consegue emitir, não consegue faturar. Então, como que está essa preparação, né? Ela é super importante. Em 2027 a 2032, aí começa a transição gradual. Então, 2027, a gente vê a eliminação do PIS e COFINS e a implementação integral do CBS, e também, a partir de 2029, também tem a alíquota zero do IPI, em tese o IPI acaba, só fica para as operações da Zona Franca de Manaus, e também 2027 a implementação do split payment, tá? Que ainda não vai ser para todas as empresas, vai ser, pelo que eu ouvi do Bernard Api recentemente, vai ser
opcional, então a empresa ela pode optar por aderir ao split payment no início, tá? Mas já são mudanças super relevantes e estruturais já em 2027. E aí em 2029 tem um marco que é a redução do ICMS e ISS gradual e o aumento também gradual do IBS. Então, nesse momento, pensa, você vai ter que, o seu cliente vai ter que precificar seus produtos e serviços considerando um tributos que são base de cálculo, né, que fazem parte da base de cálculo de outros tributos, como o ISS, o ICMS, e um imposto novo, o IVA, que é simplesmente sobre o valor agregado. Então, gente, quando a gente fala que vai quebrar tudo, vai dar muito trabalho para depois melhorar, é porque durante esse período de transição a gente vai conviver com tributos em cascata, tributos sobre margem e tudo isso fazendo parte da precificação e dos sistemas dos seus clientes. E só lá em 2033 é que a gente tem a implementação completa. Então, e aí passa a valer o novo sistema. Então, cada fase vai exigir do seu escritório uma ação diferente, um comportamento diferente, uma prioridade diferente. Vocês estão bem aí? Já tomaram um pouquinho de água? Eu vou tomar a minha aqui, que é bem denso, né, gente? Mas a gente vai sobreviver, tenho certeza. Bom, e quais são as principais mudanças, né? Como eu comentei, a criação do IVA, as novas. Gente, aqui muda tanta coisa. Então, novas hipóteses de incidência. Então, operações que não eram tributadas nem pelo ICMS, nem pelo ISS, que passarão a ser tributadas pelo IVA. Vou dar um exemplo aqui clássico, que é o aluguel. Né? Ele tinha tributação do PIS e COFINS quando a gente fala de pessoa jurídica, mas não tinha tributação nem do ICMS, nem do ISS. Então, passará a ser tributado, inclusive para pessoas físicas que tiverem mais de 3 imóveis e também a receita desses imóveis forem superiores a 240 mil no ano. Tá? Então, o que é isso? Até pessoa física que tiver uma atividade econômica habitual, ela passa a ser contribuinte do IVA, tá? Então, ou seja, operações que não eram tributadas vão precisar ser mapeadas e quanto que ela vai custar para o cliente daqui para frente. E para nós, né, como escritório também. Então, alíquotas serão alteradas, então essas alíquotas de ICMS que a gente tem, ISS, serão alteradas, então a gente tem o CBS, aqui até minha colinha, né? O CBS vai ter uma alíquota de 8,5%, que é menor do que a do PIS e COFINS. Então, em 2027, olha que interessante, quando você olhar, você já vai ver que em 2027 você tinha, para quem é não cumulativo no PIS e COFINS, é 9,25%, vai passar a ser 8,50, né? 8,50 de percentual. Agora, e para quem está no lucro presumido, que é regime cumulativo, que é uma alíquota menor e que não toma crédito? Então, ele já vai para uma alíquota maior, porque acabou, né? Vai acabar o PIS/COFINS, esse regime que a gente conhece hoje do PIS/COFINS vai acabar. Então, vai ser tudo não cumulativo. O conceito da reforma é justamente isso, que é a não cumulatividade plena. Então, o crédito que você paga, tudo que foi pago na cadeia anterior, você pode tomar, tudo que foi pago de imposto na cadeia anterior, você pode tomar crédito. Mas isso que é interessante aqui, pessoal. Hoje a gente tem muito essa questão do o que pode, o que não pode, para fim de PIS e COFINS, ICMS, cada um tem uma regra. Agora acabou, tudo vai poder gerar crédito com exceção, com algumas exceções, que são materiais para uso e consumo pessoal, folha de pagamento. Então, a gente tem sempre que lembrar que foi pago o IBS, CBS na etapa anterior, então eu posso. Se não foi pago o IBS, CBS na etapa anterior, eu não posso tomar crédito. E aqui tem um ponto muito importante que é o pagamento efetivo, caixa. A gente está falando de caixa aqui, tá? Então, clientes que não são, fornecedores que não são adimplentes,
Gente, ele pode perder, ele pode não, ele certamente vai perder competitividade no mercado. Porque uma empresa maior que vai contratar uma empresa que está inadimplente, ela sabe que ela não vai, se ela não pagar o imposto dela, eu não vou tomar meu crédito. Então, isso passa a ser, é como se o fisco quer que um fiscalize o outro, né? Então, ó, ele vai acabar cobrando o fornecedor dele pagar aquele imposto, porque senão ele não toma o crédito. E isso, depois que o IVA, que o split payment estiver implementado, aí vai ser automático, mas até lá a gente vai depender sim do fornecedor pagar o imposto dele para eu poder tomar meu crédito, tá? Então, e as apurações também serão diferentes. É muito importante isso, tá, pessoal? Hoje a gente tem um mês para apurar, para fazer tudo, declara e depois paga, né? Você tem um mês subsequente para pagar o imposto, não vai ser assim, né? A gente vai ter muito mais essa integração de dados contábil, fiscal e financeiro muito mais rápido. O fisco, com base na nota fiscal, ele já vai preencher a declaração pré-assistida lá. Então, você vai conseguir ver quais os débitos que você tem até aquele momento, quais os créditos que já foram disponibilizados. Então, dizem que até em 3 dias vai estar disponibilizado o crédito, depois ele pago, já disponibiliza para você. Então, você vai ter essa apuração pré-assistida em tempo, meio que em tempo real. Emitiu a nota, tudo automatizado, o governo já vai disponibilizando para você. Isso significa o quê para os escritórios? A gente vai ter menos tempo para conciliar, para fazer, para apurar. Eu vou ter apuração ali. Vai ser mais fácil? Vai, mas se eu não tiver controle, vamos supor que só vai disponibilizar o crédito para mim à medida que o fornecedor pagou. Se o fornecedor não pagou, ele não vai estar disponível lá. Só que eu tenho que ter esse controle, né? Eu tenho que ter essa conciliação para poder avisar meu cliente: olha, tem isso aqui em aberto, de crédito, tem que cobrar o teu cliente, o teu fornecedor para pagar, porque senão você não toma o crédito. Então, os controles serão diferentes, né? O acompanhamento será diferente. E aqui a gente sabe que a tecnologia vai ser imprescindível. O fisco já se manifestou que o sistema da reforma tributária vai ser mais 156 vezes maior do que o do Pix, né? O Haddad falou isso. Então, se a gente não se preparar tecnologicamente, a gente vai ficar para trás. Não tem como, porque tudo vai ser em tempo real, a gente não vai mais esperar um ano para declarar, um mês para declarar, e aí, né, e esperar 5 anos para o fisco validar. Vai ser o prazo prescricional continua, mas a questão é, ele tem em tempo real as informações que ele demorava muito mais tempo para receber. Tá? Tá ficando claro? Espero que esteja ficando claro, gente. Tributação no destino. Então, como eu comentei, sai daqui, vai para o destino. O imposto seletivo, que é esse imposto que eu comentei, que vai taxar uma punição, né, para desestimular o consumo de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Aí tem bebidas, cigarros, veículos, minério de ferro, extração de minério, né? Então, a gente precisa olhar a cadeia produtiva. Ah, o meu cliente, meu produto final, ele não é nenhum desses, tá? Mas na sua cadeia produtiva, você usa petróleo, por exemplo, petróleo está aqui. Você usa minério de produtos de minério, né? Que vai ter um aumento lá na origem, então naturalmente o custo dele vai aumentar, o seu custo de produção vai aumentar. Então, tudo isso precisa fazer parte da sua análise. O split payment, que é o quê? A hora que o cliente, aqui eu acho que depois eu volto nele, né? Eu vou mostrar direitinho o que é o split, mas na verdade, a hora que o cliente fizer o pagamento para o fornecedor, ele já vai, naquele momento, o fisco já retém o que é tributo, né, o IVA daquela operação, e o que é o líquido vai para o fornecedor, tá? Então, desta forma, o cliente também garante que o imposto foi pago. Então, ele já toma aquele crédito em menos tempo, né, em 3 dias aí.
Então, esse momento não vai ser mais você paga o total para o cliente, para o fornecedor apura e paga no mês subsequente. Isso quando paga, porque muitas vezes trabalha com esse caixa, né? Espera aí um parcelamento incentivado. Então, isso, a tendência, gente, é diminuir drasticamente a sonegação. Tá? Pela tecnologia, pelos controles, a gente tem visto cada vez mais os cadastros serem unificados para que as mesmas bases sejam utilizadas, para que informações de débitos, tanto estaduais, municipais como federais, estejam integrados, dados de cadastro de imobiliário serão integrados também. Então, tanto os dados da prefeitura como os dados dos cartórios sejam integrados e tenham uma base, seja definida uma base de cálculo padrão, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu fico assustada com tudo isso, porque a gente sabe que vai ser um aumento, aparentemente, para alguns setores, um aumento grande, né? E eventualmente para a pessoa física também, quando a gente olha aí o setor imobiliário. Mas para alguns setores vai ter melhoria, vai ter uma redução, tá? E a gente vai entender um pouquinho mais para frente. Aqui, para vocês entenderem, né, um pouco visual, a gente está falando de federal, PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI, que vai ser aí reduzido a alíquota zero, exceto aí para a Zona Franca de Manaus, e os novos tributos, que é o CBS, o IBS, que compõem o IVA dual e o imposto seletivo, tá? Bom, a gente está vivendo só a reforma do consumo, pessoal? Não, a gente está vivendo tudo, está acontecendo tudo de uma vez. A obra tá sendo de tudo, quebra a casa toda, sabe? Então, o que deveria ser gradual está sendo junto. Então, isso deixa a gente cada vez mais assustado, porque a gente precisa estar cada vez mais atento. Então, a reforma da renda também e do patrimônio está já acontecendo, né? Então, a gente tem visto as discussões do PLP 108, que fala aí das definições ainda do IBS-CBS, a gente tem visto também concomitantemente o PL 1087, que fala da renda, aí a gente estava vendo a MP 1303, que caiu, mas que estava sendo discutida muito também de tributação de setores da economia, também uma tributação maior para altas rendas. Então, criptoativos e tudo mais, essa caiu a 1303 e a 1087 ainda está aguardando aprovações, se eu não me engano, no Senado, né? Então a gente só precisou, não lembro se é só no Senado, mas ela voltou com alguns ajustes e está aí agora prestes a ser aprovada, tá? Então, isso, o que define essa nova medida? Ela define a isenção total do imposto de renda para rendimentos até R$ 5.000. Aquela tabelinha do imposto de renda, ela foi atualizada basicamente até 7.350, então isenção total até 5.000, desconto, um bom desconto até rendas no valor de 7.350, né? Não chega a ser uma isenção total, mas é uma redução importante, e aumento, porque alguém tem que pagar essa conta, né? Se o de até 5.000 não paga nada, alguém vai ter que pagar essa conta aqui. Isso serão rendas superiores a R$ 50.000, tá? Então, que tem uma alíquota que vai até 10% em rendas aí superiores a 1.200.000, tá? Por ano. Então, vamos lá. E outra medida importante é a medida da tributação sobre lucros e dividendos, que até hoje era isenta no Brasil. O Brasil era considerado entre os poucos países que não tributavam lucros e dividendos. Então, passaremos a tributar, se tudo for aprovado ainda esse ano, o ano que vem, tá? Porque aqui a gente está falando da anterioridade. Então, se for aprovado ainda esse ano, pode valer a partir do ano que vem. E a gente sabe
que o governo tem pressionado muito, cada vez mais, para o aumento de carga tributária, né? Para poder fechar as contas. Então, a gente sabe que vai ter já está tendo um esforço muito grande para que essa medida seja aprovada o mais rápido possível. Então, isso significa o quê? Lucros distribuídos a pessoas físicas acima de 50 mil reais no mês, ela passa a ter uma tributação de 10% de dividendos. E aí, o que a gente fala muito sobre, a gente ouve muito falar sobre a alíquota efetiva, a alíquota nominal da pessoa jurídica é 34%, em regra geral. Aí tem bancos que têm alíquotas maiores. Mas, regra geral, vamos trabalhar aqui com os 34%. Então, 34% é a alíquota nominal, mas a gente sabe que a alíquota efetiva é menor, muitas vezes, porque tem benefícios fiscais que reduzem as bases ou reduzem o tributo pago e, portanto, a alíquota de fato paga, ela é menor do que a alíquota nominal de 34%, ou de 40% ou 45%, quando a gente fala aí de bancos. Então, o que isso significa? O que o governo quer? Olha, se a tua alíquota efetiva é abaixo de 34, com a tributação dos dividendos, ela fica limitada a 34. Então, você tem essa alíquota efetiva, que é de menor, aplica aí os 10%, ela sempre vai estar limitada aos 34%, tá? Então, é uma forma, vai ser uma forma diferente também de avaliar, tá? De fazer o cálculo e também de instruir os seus clientes. Isso é muito importante. Aquela questão da holding, será que agora, se eu distribuir para a pessoa jurídica, não tem a tributação, né, dos dividendos, só distribuir se for distribuído para a pessoa física. Aí você pensa, mas e a holding? Se eu fizer uma holding, eu não pago na distribuição da holding, para a holding, mas essa holding, uma hora, vai ter que distribuir para os seus sócios. Só que aí, na holding, você tem outros sócios, né? Você não tem só um, você pode distribuir entre os sócios. Então, e aí ter uma remuneração menor de 50 mil. Então, assim, planejamento, né, gente? Societário, tributário, que é importante fazer agora. Outro ponto super relevante aqui isso tem que estar em ata. Se ele estiver em ata ou distribuído até dezembro de 2025, e em ata já definido quando vai ser a distribuição, ele fica isento desse pagamento do dividendos, tá? Do imposto de renda sobre dividendos. Então, esse estoque de dividendos precisa ser distribuído antes para que ele não seja tributado. Tá bom? Bastante coisa, né? Outras mudanças tributárias recentes, que é a tributação aí sobre o patrimônio, que é o ITCMD progressivo. Então, ele passa a ter em determinados estados, ele chega, por exemplo, São Paulo é 4%, ele pode chegar a 8%, né? Então, assim, ele vai ser progressivo. Então, em alguns casos vai diminuir, em alguns casos vai aumentar, depender do valor do bem. Então, planejamento sucessório é muito importante que seja feito ainda esse ano, né? Enfim, gente, aqui muda bastante coisa. Então, impacto maior em grandes rendas, como eu falei do imposto de renda, e nas holds, como eu comentei aqui também. Então, o impacto no negócio, né? Necessidade de revisão de estrutura societária, planejamento patrimonial e sucessório, impacto em holdings, em estruturas. Será que vale a pena fazer ainda uma holding? Antes todo mundo queria fazer holding, então agora vale a pena dar uma olhada aí, tá bom, gente? Bom, e os escritórios precisam se preparar agora para orientar seus clientes. A gente está atrasado, inclusive, né? Eu imagino que vários clientes de vocês, agora com rede social, toda hora alguém falando alguma coisa, devem encaminhar toda hora, né? Olha aqui que essa pessoa está falando. Eu fico imaginando o tanto que vocês recebem de mensagens dos clientes querendo entender essa loucura que a gente está vivendo. Então, é importante mostrar para os seus clientes que vocês estão atualizados. Bom, e o impacto no Simples Nacional, que é aí, acho que a gente tem um raio-x aqui de que 70% das empresas operam no Simples Nacional e que operam para o B2B, no modelo B2B, que é o quê? Venda business to business.
Então, empresa para empresa. Então, isso significa, gente, que vai ter um impacto grande, porque o simples vendendo para pessoa, para consumidor final, ele não gera crédito mesmo, então tudo bem, ele está no modelo normal, no modelo que é hoje, o padrão. Agora, se ele vende para empresa, certamente essa empresa, porque é o que já está acontecendo no mercado, as empresas avaliando quem são seus fornecedores, para entender se esse cara do simples ele vai voltar no fornecedor e falar: e aí, você pretende apurar também o IBS e CBS? Porque existe essa possibilidade da empresa que está no Simples Nacional permanecer no Simples. Inclusive, está sendo votada novas faixas, tanto para o MEI como para o Simples Nacional, né, um aumento dessas faixas, o que é muito positivo, né, porque muitas empresas não querem crescer porque elas não querem sair do Simples Nacional. Eu até abrindo um parênteses aqui, eu fiz um projeto para uma grande empresa aqui no Brasil, que ela tem uma franquia enorme, né, super conhecida, vários franqueados, e eles queriam que eu fizesse um trabalho de planejamento tributário, não só para franqueadora, mas também olhando os franqueados. E a gente eu acabei fazendo um trabalho de mudança de mentalidade mesmo, porque eu percebi que os franqueados não queriam vender mais, eles não queriam crescer com medo de sair do Simples Nacional. E aí eu fui avaliar, né, o aspecto operacional, os cálculos para tentar buscar alternativas para esse cliente, para esse franqueado sair, tipo, você pode vender mais e para você chegar a pagar a mesma coisa que você paga hoje, você tem que vender até 20% a mais. Você tem que vender tantos por cento a mais, dependendo do franqueado. Então, eu fiz um trabalho de avaliar com ele o quanto ele precisava crescer mais para poder equilibrar o tributário, né? O impacto tributário, mas que ele podia crescer. Ele deveria crescer, ele tinha espaço em termos de negócio para crescer e que ele tinha que quebrar na mentalidade de que ele só ia pagar mais imposto. Então, é importante isso para o país, para o próprio empresário entender que existem formas legais dele crescer sem também aí nem perder competitividade, também sem pagar muito mais imposto. Então, aqui, gente, ele vai poder apurar, continuar no Simples Nacional, mas também apurar o IBS-CBS, tá? O modelo híbrido. Aí, e aí, você está preparado para isso? O seu cliente já te perguntou sobre isso? Então, é muito importante você falar, não, eu já sei como fazer e tá tudo bem. E será que você sabe como fazer? Então, é importante porque vai vir uma enxurrada, a grande maioria das empresas nos escritórios de contabilidade hoje são do Simples Nacional. E como a gente está vendo o estudo, a maior parte vende para pessoa jurídica, então ele vai ser questionado. Isso isso é uma certeza. Então, e aí? Como que vai fazer isso? E aí você vai fazer uma nova apuração, além do que ele já tem hoje, fazer uma nova apuração e cobrar a mesma coisa? É hora de rever também os honorários, né? Então, essa complexidade, ele entender se vale a pena ou não ele pagar, ele apurar também o IBS-CBS, é o que ele vai te procurar para você provavelmente explicar para ele. Isso precisa ter cálculo, né? Então, é muito importante você estar aí atento, tá? Então, aqui, modelo atual, que é o do DAS, que não gera crédito, e, na verdade, se ele comprar de uma empresa do Simples que não apura, se o cliente comprar de uma empresa do Simples que não apura IBS-CBS, ele vai poder tomar o créditozinho pequenininho lá do que foi pago no DAS, tá? Mas ele não vai poder tomar da totalidade do IVA. E aí a gente está falando, gente, de 26,5%, né, que é a alíquota. Claro que a gente vai ver mais para frente que tem regimes beneficiados, tudo, mas a alíquota é alta. Então, quando a gente fala de CBS, só é 8,50, IBS 18,50, então assim, é uma alíquota alta. Então a gente precisa aí
a gente precisa aí se atentar, porque isso vai fazer diferença. Agora que tudo dá crédito, então pensa, você como contador vai gerar crédito para o seu cliente. O escritório de advocacia vai gerar crédito para o cliente. Sei lá, todas as despesas, sim, todo gasto com marketing digital vai gerar crédito para o cliente. Então, é importante que o cliente passe a pedir nota fiscal, passe a emitir nota fiscal de tudo. Você acha que essa coisa de não emitir nota ou emitir meia nota não vai acabar? Né? Claro, o próprio mercado vai começar a se fiscalizar, né? Pô, você vai emitir meia nota, eu vou pagar a nota inteira e vou tomar crédito só de meia nota? Então, essa informalidade, gente, e essa é a minha preocupação, essa é a minha grande preocupação, porque eu estava num petit comitê ali com o Bernard Api, que é o pai da reforma, e aí eu falei para ele, eu falei, bom, a gente vê que a Receita está super tecnológica, está tudo em tempo real, né? Pegando tudo com base na nota fiscal, cruzando com o pagamento, né? Cruzando com as entradas financeiras e saídas financeiras, cruzando com a contabilidade, tudo sendo cruzado, justamente para eliminar cada vez mais a sonegação. E os clientes, isso está sendo bem comunicado para o mercado? Porque, assim, gente, existe uma informalidade gigante nos pequenos. Não falo nem nos médios, mas nos pequenos. A gente está falando de 70% da economia é serviço, 70% desse. E grande parte dessa economia de serviço é informal. Tem informalidade para sobreviver, né? Infelizmente é isso, mas a gente precisa mudar essa mentalidade. Então, o que vai acontecer quando esse povo realmente tiver que pagar imposto ou na hora que ele receber, ele já for retido? Ele não tem mais essa margem de trabalhar esse dinheiro para depois pagar o imposto. Então, assim, é necessário a gente acabar com a corrupção, assim como é do governo, assim como é necessário a gente acabar com a sonegação dos contribuintes. Mas, gente, isso tem um impacto na economia gigante. Muitas empresas vão quebrar. Muitas empresas vão quebrar. E a nossa responsabilidade é muito grande de orientar esses clientes, de orientar. Então, ele entender que ele tomar crédito vai diminuir o valor que ele tem que pagar. Então, pense uma empresa de serviço que vai ter, tem o ISS, PIS/COFINS, a alíquota, vamos lá, pensar baixo, 14 ou 8,65, ele vai para 28, 26,5, quer dizer, porque aí fica essa discussão de 26,5, 28% do IVA, mas é 26,5 por enquanto. Vai para 26,5, então assim, se ele não puder tomar crédito o máximo possível, ele entender que ele precisa pegar nota de tudo, que ele precisa cobrar que o cara lá apure IBS, CBS para ele poder tomar crédito, que o fornecedor pague o imposto para ele poder tomar crédito, ele vai ter uma alíquota muito alta no final do dia. Então, quantos conseguem lidar com isso, né, por muito tempo? Então, quantas empresas sobreviverão? Então, é muito importante essa análise, gente. Então, aqui algumas mudanças setoriais. Então, tem setores que terão uma isenção de 100%, alíquota zero. Então, medicamentos essenciais, dispositivos médicos, cesta básica nacional vai ter 100% de isenção e equipamentos de acessibilidade. E aí a gente tem outros na economia que terão uma redução de 60% da alíquota, a gente está falando aqui da alíquota, serviços de educação, de saúde, medicamentos não essenciais, transporte público, acho que o transporte público coletivo, inclusive, está na isenção. Acho que tem que rever isso aqui, mas acho que está na isenção. E a redução de 30% do IBS-CBS para contadores, advogados, administradores, tem uma lista ali de serviços profissionais com redução de 30%. Agora, gente, ainda assim vai ficar bem mais caro para a gente, viu? Vai ficar bem mais caro. Então, a gente precisa fazer conta para nós também, né? Então, todos os setores serão impactados, serão mapeados. Ele tem que fazer como é hoje, qual o NCM, o KINAI, como vai ser. Ele tem algum tipo de benefício, ele tem alguma redução, né? Então, não é tão simples. A reforma não deixou tudo igual para todo mundo, né? Então, a gente tem que fazer muito e se depara, além da parte operacional,
tem essa parte estratégica. Será que ele se adequar melhor em alguma outra atividade que tenha esse tipo de redução? Então, vale muito a pena avaliar, tá? Aqui o split que eu comentei no início, que é a separação automática dos tributos no momento da transação. Então, o cliente pagou, realiza a compra, né, e faz o pagar, aí ele vai lá e paga, e esse pagamento é dividido, o tributo separado automaticamente do que é pago para o fornecedor. Então, vai direto para o governo. Então, vai ter um impacto brutal no fluxo de caixa. Então, vai precisar de uma necessidade maior de capital de giro, revisão completa de precificação, planejamento financeiro estratégico. E aí, quando a gente fala assim, gente, e aí a gente pergunta, a gente pensa assim, né? Hoje, para pegar um crédito, tá barato? Não, porque quando a gente vê esse aumento de carga tributária, a gente acabou de ver um aumento na carga tributária também do IOF, aumentou o IOF para algumas operações. E aí? Então, o crédito também ficou mais caro. O caixa ficou, o dinheiro em caixa vai ficar mais caro. Então, essa análise, se esse cliente vai precisar, gente, é que nem pensar o seguinte: amanhã vai vir uma conta nova para sua casa. Você vai começar a pagar uma conta nova. Você está pronto? Você sabe quanto ela vai custar para você? Você consegue encaixá-la no seu orçamento? Então, é muito importante ver isso, né? Se essa nova conta vai ser encaixada. Aqui vai ter uma multiplicação. O que, que muda na prática? Multiplicação dos dados fiscais, né? Mais notas emitidas. Então, tem empresas que têm regime especial, que emitiu uma nota por mês, agora vai ter que emitir uma nota por operação. Está sendo discutido para algumas plataformas digitais, mas é coisa específica. Novos eventos fiscais obrigatórios, mais declarações acessórias acontecendo, até a gente simplificar e ter uma declaração pré-preenchida do fisco só, vai ter o que já tem hoje e mais as novas, gente. Então, olha o quanto de trabalho que os escritórios vão ter. Apuração pré-preenchida, assistida pelo fisco, que vai exigir da gente mais conciliação e uma conciliação com menos tempo. E integração obrigatória de sistemas, tecnologia. Então, os mesmos sistemas hoje não serão suficientes, né? A conciliação vai precisar ser mais rápida. E a onda do BPO, gente? Então, pensar que onde tem problema tem oportunidade. E a onda do BPO é uma tendência de mercado. Por quê? Falta mão de obra especializada, a tecnologia, nem toda empresa está disposta a investir, né? Agora, em algum momento, ela vai ter que investir, mas agora nem todas. A complexidade do entendimento disso aqui, do novo para o antigo, do atual para o novo, né? Nem todo mundo quer focar nisso, quer focar no seu negócio, então prefere terceirizar. Então, a falta de mão de obra, aprender. Muitas empresas vêm, clientes meus me procuram, estão vindo para o Brasil, às vezes pede um BPO, né, quer um BPO para primeiro operar através de um BPO, para aprender e depois internalizar. A praticidade, os custos, às vezes, eventualmente, é mais barato também terceirizar do que manter a folha. E pensa, olha só, gente, você, escritório, BPO, se apurar IBS, CBS, vai gerar crédito para o cliente. A mão de obra, se ele contratar a pessoa física na folha, ele não vai tomar crédito. Entendeu? Então, é interessante a contratação do BPO em muitos casos. E aí, oportunidades, expansão do portfólio, oferta de novos serviços, aumento de honorários, receita recorrente, tá? E aqui a evolução do contador, vou tentar ser mais breve, que eu já falei muito, porque tem perguntas no final. A evolução do contador no tempo. Então, aquele mal necessário, a gente sabia que era isso que pensavam muitas vezes da gente, né? Aquele mal necessário, mas que ele era o detentor, o único detentor do conhecimento. Eu já ouvi muita gente falar: não, meu contador disse que não podia fazer nada. E o setor imobiliário tem sofrido muito com isso, né? Muitas pessoas falando: ah, meu contador disse para não fazer nada, para eu deixar meu dinheiro parado, guardado, não investir, porque a reforma tributária está vindo aí. Gente, o setor imobiliário vai ficar mais alto, vai ficar mais caro. Então, agora é o momento. Quem tem como comprar, agora é o momento. Pelo menos é o meu ponto de vista. Por quê? Porque vai ficar mais alto, vai ficar mais caro. Tanto o custo do imóvel como do aluguel.
Então, e agora, com a Selic alta, quem tem coragem de tirar do banco e comprar, pode negociar valores muito mais interessantes. Então, depende do ponto de vista, entendeu? Mas a gente sabe, olhando os números e olhando a mudança, vai ficar mais caro o setor imobiliário, tá? Claro que tem que olhar operação por operação, situação por situação, mas quando a gente olha o todo, tem como não ter, né, um acréscimo aí. Então, protagonista, e aí o presente, ser o protagonista dessa transição, mostrar para o seu cliente que você está à frente, que você é um escritório já preparado para a reforma tributária. E no futuro, se tornar o consultor do cliente, porque, gente, cada vez a tecnologia vai tirar tudo que é operacional e muito repetitivo da nossa atividade. Então, o que vai ficar é isso aqui, ó, o quanto a gente sabe questionar, o quanto a gente sabe fazer a pergunta certa, o quanto a gente sabe instruir. Então, esse é o futuro e não tem como fugir dele, tá? Então, o papel do contador na reforma tributária é gigante, ele é extremamente importante, tá? E aqui, um pouquinho da tecnologia, eu vejo a tecnologia entre tudo, então, tanto a parte operacional, como caixa, né, tudo que tem que fazer, consumo de créditos, pensa que PIS e COFINS vai acabar. Então, vamos recuperar tudo que esse cliente tem de direito, né? Olhar para o cliente e falar, olha, eu estou aqui, porque se a gente não fez da maneira perfeita até agora, porque o sistema é complexo, vamos recuperar esse crédito, porque isso é caixa para você lá na frente, e vamos aprender e vamos ajudar esse cliente a consumir esse crédito de forma mais adequada, porque a partir de 2033, quem tem crédito de CMS acumulado vai receber em 20 anos, vai virar um precatório. Tá? Então, quais os impactos no negócio? O cliente que tem muitos centros de distribuição, se eu estou mudando da origem para o destino, será que é onde eu estou vai fazer diferença? Vai acabar a guerra fiscal, o benefício fiscal. A guerra como a gente conhece, né? Então, será que não é melhor eu estar perto do meu cliente para ter uma economia logística também? Então, gente, são muitas variáveis que a gente precisa olhar aqui e apoiar o cliente. Então, os erros vão custar cada vez mais caro. Então, aqui estão as notas técnicas, os novos layouts de nota fiscal. Então, multas severas para emissão de cancelamento de nota fora do prazo, cancelamento, né, 33% do valor do tributo. Então, aqui estão as bases legais. Então, é muito importante olhar tudo isso, tá? E o ativo mais importante, gente, são as pessoas, é o time, né? A gente reforçar e treinar o nosso time, trazendo um nível técnico, um nível operacional e também um nível estratégico sobre todas essas mudanças aqui essenciais da reforma tributária. Então, uma equipe capacitada, ela gera um diferencial enorme, competitivo. E será que seu escritório está preparado? Será que tem ausência de processos padronizados, baixa maturidade digital, dificuldade de orientar os clientes, ter uma comunicação mais clara com eles, mas também mais periódica, né? Isso é importante. E a falta, muitas vezes, de capacitação contínua do time. Então, tem que estudar, gente, tem que botar o time para estudar, a gente tem que orientar, isso tem que começar do contador, né? De quem está em cima, de quem está liderando. E por onde começar? Será que eu tenho que começar pelo layout, pelo fluxo de caixa? Depois de tudo isso que você falou, Emanuele, por onde eu começo? Bom, eu tenho uma jornada, eu criei um método que eu uso em todos os meus projetos e também nas mentorias que eu dou para os escritórios. Então, ela tem uma jornada clara, né, de execução. Então, tem uma lógica de sair do mais fácil para o mais complexo, do mais urgente para o mais estratégico. E esse é o método Projetar. Então, vou trazer um pouquinho aqui, tudo isso eu trago na minha mentoria, mas eu aprofundo, mas eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês, que primeiro passo é o propósito e posicionamento. Quem você quer ser na reforma tributária? Isso é muito importante. Então, você quer ser um especialista, você quer simplesmente atender a demanda, você quer crescer, ou você vai continuar cobrando a mesma coisa e tendo mais trabalho, né?
Então, qual é a realidade tributária? O que está mudando? Você precisa ter um mínimo de domínio técnico, não adianta. Organizar produtos e serviços. O que vender? Uma jornada comercial, como vender e entregar. Então, tudo isso a gente trabalha dentro do seu portfólio, o que vai mudar e como você pode melhorar. Então, tem coisa que vai simplesmente aumentar a precificação, porque você vai ter mais trabalho, isso você tem que apresentar para o cliente, e tem coisa que você vai ter, e tem coisas, a gente cria normalmente na mentoria 5 novos produtos. Então, tem coisas que são produtos novos que você pode oferecer, e que não são tão complexos, é basicamente o que você já faz, mas de uma maneira diferente, e uma maneira a agregar mais valor para o cliente, tá? Então, a execução, a jornada comercial, como entregar, e execução técnica, como eu vou entregar, como que eu vou executar essas atividades. Fluxos e processos estruturados, porque você já tem as atividades de hoje, como que você adequa isso a essa nova demanda da reforma, né? Treinamentos de times, então a capacitação contínua do time é muito importante, não adianta só você saber, seu time também tem que saber, tem que ajudar nesse processo de desenvolvimento. Avaliar e refinar. Então, aqui é uma melhoria contínua dos serviços, é calibrar esse serviço. Está indo bem? Estamos atingindo o valor que a gente falou que ia entregar? Será que eu estou cobrando certo? Será que aqui eu estou tendo mais trabalho, mais horas do que eu estou cobrando? Então, é calibrar isso. E aí, você, depois de calibrado, você escala esses resultados, tá? Então, a conclusão aqui, gente, a escolha é sua. O caminho da estagnação continuar fazendo o mesmo que sempre foi feito, ignorar as mudanças, não investir em capacitação e manter-se como executor de obrigações, que isso é igual a perder relevância e perder clientes, isso é fato, né? Muitos procuram já, meu contador não falou nada, ainda não fez uma palestra, né? Então, a gente faz palestras também para poder ajudar, né, junto com o escritório, a dar uma palestra para os clientes, para mostrar que ele já está nesse caminho. E o caminho da transformação, que é abraçar a reforma como oportunidade, investir o conhecimento e tecnologia e capacitar a equipe continuamente, né? E posicionar-se aí como consultor estratégico. Isso é igual a crescimento, valorização e liderança. Bom, gente, aqui tem um QR Code do meu e-book, tem um e-book super importante que eu criei, porque era tanta pergunta, tantas mudanças, que eu consolidei isso e com dicas muito práticas de execução. Então, fica aí, e também a Datos, que é nosso parceiro, que vem aí com essa jornada toda de tecnologias e gestão de dados. Muito obrigada. Muito bom, Emanuele. Quanta novidade, quanta coisa, né? Na verdade, a gente está em um caminho aí que a gente às vezes fica perdido. Aonde que seguimos agora, né? E isso que eu queria te perguntar, né? Nós sabemos que a gente vai ter muita mudança aí, né? 2026, 2029. Como que eu vou fazer? Como que os escritórios têm que se preparar? Pensando assim, já para o ano que vem. Estamos aí no curto período. Dá ainda tempo de correr atrás, para quem não se preparou ainda? Sim. E tem que ser rápido, né? Que a gente tem aí pouco tempo. Mas eu acho que a grande dica é você olhe os seus clientes e separe em 3 grupos. Quem são os do Simples Nacional, quem são os do lucro presumido e quem são os do lucro real. Então, o lucro real, ele já toma crédito. É você ampliar essa tomada de créditos que ele toma hoje. Então, pensa que o que ele já toma, ele vai manter a uma alíquota diferente, depois com o IBS, com o CBS, né, em 2027, mas tem uma gama de serviços que ele contrata ou de produtos que ele compra para a operação que ele não toma crédito hoje, nem de PIS e COFINS, nem de ICMS. Então, olha isso dos seus clientes do lucro real. Do lucro presumido, pensa que em 2027 acabou a cumulatividade, então vai ser já uma mudança drástica. Para o Simples Nacional, está vindo aí as mudanças de faixa, então está atualizado, e entender desse grupo do Simples Nacional
quem vende para a empresa e quem vende para consumidor final, porque os impactos serão diferentes. Então, acho que a primeira coisa é você separar esses grupos e você chamar o cliente para conversar. Que seja um e-mail, que eu sempre gosto de uma reunião, né? Eu acho que reunião você mostra, você estreita relacionamento, você mostra aí a sua, onde você está, a sua preocupação com o cliente e mostra para ele que você está preparado. Então, acho que essa é a primeira dica que eu daria prática para você já se preparar para o ano que vem. E sempre fazer a avaliação do melhor regime tributário, né? Porque começo do ano a gente sempre precisa falar para o cliente qual o melhor regime dele. É isso. E também olhar esse passado. Quem tem direito a créditos, olha, porque o seu cliente está sendo bombardeado o tempo todo sobre isso. Seja você o protagonista, traga a solução, traga, claro, com parcerias ou com empresas que você sinta seguro, né? Mas é importante pensar também em parcerias, porque ninguém cresce sozinho. Numa mudança, principalmente, é importante pensar em parcerias. Tem mais uma dúvida. Como que nós podemos preparar esses clientes que são do Simples Nacional aí, né, que vai começar agora ali o B2B ali, que vende para outras empresas ali, que a gente sabe que vai ter que fornecer crédito, né, até para ser competitivo. Como que a gente orienta esses clientes quanto, né, essa necessidade de fornecer crédito, essa mudança, e como precificar isso, como cobrar isso aí, diante que muitos acham, né, que já pagam muito caro aí para os contadores? Exatamente. Gente, é assim, tudo vai aumentar. Quando a gente fala disso, quando você olha indústria, a indústria já paga uma carga tributária muito alta, né? ICMS, ISS, PIS/COFINS, a tendência é reduzir. O custo tributário dessa empresa, desse grupo, em tese, que não é do Simples, né? Mas em tese é reduzir. O setor de serviços, em geral, vai sofrer muito. Em geral, vai ter aumento, porque já tem uma alíquota mais baixa e vai passar a ter uma alíquota de 26,5%. Isso significa que você também vai sofrer um aumento. O escritório também vai sofrer um aumento. Então, pense, você já vai ter um aumento de tributos, né? A tendência é essa. Você já vai ter um aumento, um custo adicional com tecnologia, porque você vai ter que olhar o que tem de tecnologia e se adaptar. Você vai ter mais trabalho, porque não tem como, até melhorar vai piorar. Então, o que já tem hoje de obrigação acessória vai continuar e você ainda vai ter uma obrigação nova, obrigações, cálculos novos. Então, pensa, ele já tem o cálculo do Simples e ele vai passar a ter um cálculo paralelo do IBS-CBS. Ou seja, quantas horas você vai gastar com isso? Então, é importante exercitar isso, que é o que a gente faz na mentoria, a gente exercita para ver quantas horas são gastas, e aí você já entende quanto você vai ter que cobrar do cliente. E isso é um exercício, né? Entender quanto eu vou gastar. Será que eu vou ter mais tempo de revisão também? Além da execução, eu vou ter que revisar? Eu vou fazer uma reunião mensal com o meu cliente para passar esses impactos para ele? Então, tudo isso é tempo, né, gente? Tempo custa. Então, essa precificação, ela precisa acontecer já para você poder se posicionar a partir do início do próximo ano. Excelente. Adorei essa nossa né, esse papo. Eu acho que foi muito produtivo e muita informação aí para quem precisa, na verdade, sair do comodismo e começar a enfrentar esse novo desafio. E para concluir, né, nossa conversa aqui, eu gostaria de ouvir suas mensagens finais, né? Qual é o recado que você quer deixar aí para os contadores que estão aí determinados a liderar nessa nova era tributária que estamos passando? Ai, olha, a mensagem é boa sorte. Olha, estudem, busquem conhecimento, porque o conhecimento ele liberta, né? Ele liberta do medo, ele liberta da insegurança, ele te dá confiança de se posicionar diferente, se posicionar melhor. Tudo vai mudar, então não tenha medo de falar não sei, estou perdido, isso é normal. A gente vive num ambiente tributário extremamente complexo e que eu chego à conclusão cada dia que passa que talvez o governo nem queira que você entenda tudo, né? Mas a gente vai correr atrás e entender porque a nossa função é essa, é orientar os nossos clientes, orientar os nossos parceiros,
como ele pode ser mais eficiente para ele sobreviver e crescer nesse novo ambiente. Eu acredito que para muitos setores vai ficar melhor, mas para outros não. Então, a gente tem que olhar cada cliente com muito carinho, muita atenção e muita responsabilidade, porque eu acho que às vezes a sobrevivência de uma empresa e de muitas famílias, né, que estão ali sendo empregadas através do seu funcionário, ele depende de uma orientação bem construída da nossa parte, né? Então, contem aí com a gente. Estou muito feliz de estar aqui e agradeço o convite novamente. Agradecemos e assim fechamos mais um evento que vai transformar como você enxerga a contabilidade. Vamos juntos levar esse conhecimento adiante? Nosso objetivo é tornar você um profissional ainda mais estratégico e preparado para os desafios do futuro. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, siga esse conselho.